O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse em jantar com jornalistas que pretende julgar no dia 10 de abril as ações sobre a prisão após condenação em segunda instância. Os ministros do Supremo vão discutir se executar a pena antes do trânsito em julgado fere o princípio de inocência que está previsto na Constituição Federal. Dependendo do resultado, condenados como o ex-presidente Lula podem ser beneficiados. Atualmente, por 6 votos a 5, o entendimento do Supremo em caráter liminar é de permitir a prisão dia 10 de abril, portanto, quando terá sido completado 1 ano da prisão do ex-presidente Lula, né, Vera? Dia 7 de abril. Exato, vai ser poucos dias depois de completar 1 ano da prisão do ex-presidente Lula, e a gente espera que seja a última vez que o Supremo se reúna, gaste horas e horas, laudas de papel, saliva e tudo mais envolvido para discutir essa questão. Ela já foi tratada a exaustão desde 2016. Foi ali que o ministro Teori Zavascki firmou num HC um novo entendimento. Para ele, a pena poderia ser cumprida já provisoriamente desde antes do trânsito em julgado, portanto, com ainda recursos podendo ser apresentados, e ele foi seguido por uma maioria naquela ocasião, que se confirmou em outubro daquele ano e que se confirmou ainda no fim do mesmo ano, num julgamento no plenário virtual, em que foi dado efeito vinculante a essa decisão. Portanto, já havia ali um arcabouço sólido de maiorias a esse respeito. É claro que nenhuma delas no mérito, nenhuma delas discutindo numa ação de declaratória de constitucionalidade, porém, 3 vezes no mesmo ano se deu esse entendimento. Depois, no HC do Lula, já neste ano, pouco depois da sua condenação ali, da sua prisão, se discutiu de novo essa questão. E aí a ministra Rosa Weber, que no mérito tinha sido voto vencido, ela tinha votado pela tese segundo a qual o momento da execução da pena deve ser apenas no trânsito em julgado, achou que era cedo demais para se mudar uma jurisprudência recém-firmada. E aí ela formou com quem achava que tinha de valer sim o cumprimento imediato da pena. Então, o Silvio, de novo, é o voto da Rosa Weber, o fiel da balança. Aí será de novo em abril e de novo vai ser um julgamento que vai parar o país, que todo mundo vai ficar mobilizado, o país inteiro num fla-flu assistindo a isso. E a gente espera que os ministros do Supremo, de uma vez por todas, digam o que pensam a esse respeito. O Supremo é uma corte constitucional, portanto, esse é um debate que diz respeito ao que é o cerne das atribuições do Supremo. Que eles o façam de uma maneira definitiva para que não fique esse assunto voltando à baila indefinidamente. O Brasil é um dos poucos países que não tem execução da pena ainda durante um período razoável depois de uma condenação em segunda instância. A maioria dos países adota esse sistema. A nossa Constituição, ela fala no trânsito em julgado. Seria melhor mudar a Constituição? Seria o caminho mais, vamos assim dizer, transparente, mais retilíneo para resolver isso de uma vez. Que uma vez o Supremo dando a sua palavra, se for o caso, o Congresso mude de uma vez a Constituição para que a gente não tenha de voltar a esse assunto ad eternum. Eu, particularmente, sou dos que formam com a tese do cumprimento imediato da pena após condenação em segunda instância. Isso não fere, a meu ver, o direito da presunção de inocência, nem a defesa, e faz com que a impunidade não fique graçando no país eternamente. Concordo absolutamente com você. Vamos lá, Carlos Andreasa. A gente discutiu muito esse tema aqui e profundamente no programa ao longo dos últimos meses. É um debate controverso. Há juristas sólidos, respeitáveis, defendendo com argumentos aos quais prestar atenção dos dois lados. A gente exauriu esse debate aqui no programa. Portanto, sendo controverso e havendo teses respeitáveis para ambos os lados, me parece que aquela decisão que for tomada será, portanto, respeitável. Eu penso dessa maneira. Qualquer uma das duas. O problema, e aí eu discordo da Vera, é o modo como as votações se deram até aqui, né?
Em nenhuma delas, pela natureza da votação em habeas corpus, nenhuma delas gerou efeito vinculante. Apenas repercussão geral. E repercussão geral é, chamemos assim, uma espécie de sugestão, de linha sugerida para que os tribunais apliquem a seu critério aquilo que o Supremo decidiu. Por isso que nesse programa sempre bati, e nós batemos na tecla aqui, todos nós, da importância de se colocar em pauta essas ações declaratórias de constitucionalidade. Porque aquilo que é decidido em ADC, né, no caso essas duas que vão a plenário em abril, o que for decidido ali gera o tal efeito vinculante, por natureza. E assim sendo, obriga o judiciário a seguir essa decisão, seja qual for. Quero chamar a atenção para o fato de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, é o Dias Toffoli. E o presidente é alguém muito poderoso, não apenas porque faz a pauta. Aliás, é para elogiar o fato de o presidente do Supremo definir as pautas importantes do Supremo Tribunal Federal com tantos meses de antecedência. Isso é um sinal bom. Mas o Toffoli, nós falamos também aqui nesse programa, é defensor, Vera, aliás, tratou dessa questão com muita cuidado, ele é defensor de uma tese intermediária, e ele é o presidente do tribunal. Ele defende que a execução da pena espere o terceiro grau, a terceira instância, portanto, o STJ. Uma solução intermediária. No caso do Lula, isso é interessante, porque já há recursos da defesa do Lula no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. De modo que a liberdade do Lula, prevalecendo essa tese intermediária, dependeria da deliberação do plenário do STJ. Há muitas miudezas a serem destrinçadas nesse caso, mas eu acho que o panorama é esse. Não, só dizendo que o Andreas tem razão, eu empreguei o termo errado. Eu queria falar em repercussão geral, acabei falando em efeito vinculante. Diga lá, Joel. Olha, a prisão em segunda instância no Brasil representou uma mudança de paradigma aí para a forma como políticos e outras pessoas, e condenados em geral, são tratados, tá? Porque prisão apenas depois do trânsito em julgado significa, na prática, uma espera tão grande que a prisão acaba quase nunca acontecendo. Portanto, foi um avanço institucional para o Brasil ter aceito, e eu sou a favor também, da prisão depois da condenação em segunda instância. Tá? Agora, sinceramente falando, olhando para o texto constitucional, não sou nenhum grande técnico do direito, mas me parece que a nossa Constituição é bastante clara nesse sentido de que, olha, ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, realmente, parece que o STF aí estica um pouco aí a sua interpretação do texto constitucional numa direção que me parece correta, porque não dá para continuar vigorando a impunidade no Brasil como vigorava, e a prisão após a segunda instância ajuda o país a se tornar um pouquinho menos impune, nesse sentido, essa impunidade geral diminui um pouquinho, tá? Agora, o pior de tudo, sabe? O pior de tudo é a gente conviver com a ambiguidade, a gente conviver com a indecisão. A gente conviver com uma situação em que até um certo momento era prisão só depois do trânsito em julgado, depois passa a valer a segunda instância, agora podemos reverter de novo pro original. Essa instabilidade, essa imprevisibilidade jurídica é o que mata o país, porque ela politiza tudo. Então uma discussão como essa, por que a gente está discutindo isso tanto? Porque obviamente é o Lula que está em jogo aqui. Se o Lula está solto, está preso. E a gente, se tivesse definido, olha, definiu de uma vez por todas, é só depois do trânsito em julgado, tudo bem, não é o melhor dos mundos, a impunidade graça um pouco mais no país, mas pelo menos tem uma regra, não vamos ficar discutindo isso o tempo inteiro. Ou se definirmos, não, é após a segunda instância, então bateu o martelo, é após a segunda instância, não tem mais discussão, ótimo também. O que não dá é o Brasil continuar nessa discussão, nessa politização das decisões jurídicas e da própria interpretação legal. Porque daí a gente gasta energia, a gente gasta a nossa atenção, a gente gasta o debate público negociando e decidindo coisas nos quais mesmo uma decisão imperfeita é melhor do que decisão nenhuma. Então, pelo menos isso eu espero que a gente veja. Mas, de fato, do ponto de vista das instituições brasileiras, prisão depois da segunda instância me parece o melhor. E é o que muitos outros países fazem, hein? Nenhum país é tão leniente assim com os culpados quanto o Brasil era. Né? Refletindo um pouco o espírito da Constituição de 88, né? Que busca garantir aí, todas as garantias legais da pessoa que está sendo processada pelo Estado, lembrando da ditadura militar, que tantos abusos cometeu, mas talvez a Constituição de 88 tenha ido longe demais. O ideal seria, como a Vera pontuou, o Congresso mudar isso, né? Mas eu, francamente, acho discussões como essa difíceis de acontecerem no Legislativo hoje em dia.
a mais aí nessa situação, que é o fato de que o Sérgio Moro, que foi o juiz, né, que condenou o Lula em primeira instância, agora será o ministro da Justiça quando da discussão dessa questão toda. O Sérgio Moro, vamos lembrar, ele foi juiz auxiliar da Rosa Weber, a Rosa Weber que vai ser de novo o pivô do julgamento, lá no caso do Mensalão. É alguém que ela respeita bastante, que ela ouve muito, e que com quem ele tem trânsito. Todo mundo com quem eu converso a esse respeito, tanto no Supremo quanto no futuro governo, diz que o Moro será um ator ativo nesse debate. Ele não vai ficar de fora. Ele já defendeu, em tese, a prisão após condenação em segunda instância como um fator justamente de acabar com a impunidade no Brasil. Então, ele vai ser alguém atuante nesse debate, isso pode ter algum peso. E quanto à questão do STJ que o Andreasa levantou, é provável que ela já esteja afastada em abril. O STJ deve se debruçar sobre os recursos do Lula antes disso, portanto, essa pode não ser uma tábua de salvação a qual o Lula poderá se agarrar. Diga lá, Andreasa. Eu queria lembrar, também falamos aqui muito nesse programa, aliás, Vera especificamente falou muito, que até 2009... a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autorizava a prisão após condenação em segunda instância. Houve esse hiato de 2009 a 2016 em que o Supremo mudou o seu entendimento em prol de que se aguardasse o trânsito em julgado. Em 2016 houve essa revisão, portanto, voltando à prática anterior. Nós estamos agora, portanto, discutindo, e ambos os lados têm argumentos sólidos, eu insisto. Nós estamos discutindo se ficamos com esse hiato, né, com a pequena história desse hiato, de um entendimento literal e muito válido da Constituição Federal, ou se retomamos o que se pode chamar de tradição, que autorizava o cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. É um debate muito interessante, que seria muito bom que ocorresse sem ideologia e sem partidarismo. Porque se pensarmos no que está sendo discutido, né, ali, sem fulanização, porque nós estamos discutindo princípios mesmo do direito, fundamentos, inclusive artigos pétreos, uma cláusula pétrea da Constituição, o alcance dessa cláusula em confronto com o Código de Processo Penal. Então, temos que ter calma e entender que não há partidos, não fulanizemos a questão, é algo que diz respeito aos direitos individuais de todo mundo, inclusive daqueles que gostamos, né? Não apenas do Lula.